Deus faz o homem do pó da terra, e ele agora, com o seu beijo da vida, ele coloca do seu fôlego e ele dá a vida biológica a todos nós. E ele faz a mesma coisa com a mulher, ele dá vida para a mulher e nos torna seres viventes à sua imagem e à sua semelhança. O problema é que quando nós olhamos a descrição de Gênesis, nós somos criados em Deus, criados para Deus, criados por Deus, para caminhar com Deus, para viver com Deus, para ter comunhão com Deus, mas o pecado nos separa de Deus e traz o que a Bíblia chama de morte espiritual. Nós perdemos o nosso próprio senso de identidade, de quem nós somos, e nós perdemos o nosso propósito existencial, e nós somos rompidos na relação com Deus, na relação com o outro, na relação com nós mesmos e com todo o ecossistema em qual nós fomos criados. Nós perdemos a nossa a capacidade de celebrar a vida com Deus e para Deus e por Deus. Então nós vamos existindo, nós vamos apenas sobrevivendo biologicamente, mas se nós só temos a vida biológica e nós não temos a vida que a Bíblia vai chamar, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, da vida eterna. Então eu quero repetir o que eu disse no começo: todas as sensações, os sentimentos, todos os projetos, todos os valores morais e todos os ideais pelo qual nós lutamos são apenas uma mera passagem de tempo, porque no final das contas nada é real, no final das contas nada faz sentido. Não faz diferença como você vive, não faz diferença como você morre, não faz diferença o que você creu durante a sua vida. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há nada mais do que isso. E os filósofos entenderam isso. Você vai ler sobre o existencialismo, o niilismo, todos esses conceitos vão tratar exatamente sobre essa questão. Que se Deus não existe, só o que sobra é um vazio, e nós vamos preencher esse vazio com qualquer coisa que nos dê algum sentido de vida. Agora, é muito interessante quando nós lemos a história de Viktor Frankl na Segunda Guerra Mundial, que ele estava num campo de concentração e ele começou a observar o que dava a algumas pessoas a resiliência para sobreviver àquele campo de concentração, e a descoberta dele foi: eles encontraram um sentido que é maior do que a sua própria vida. E no geral ele estava dizendo, eles criam num Deus que é superior ao tempo de vida que nós temos aqui na Terra. Ele dizia, essa busca de encontrar esse sentido que vai além da vida e da morte, que vai além da sua existência, que fazia aquelas pessoas encontrarem propósitos e poder viver as suas vidas de uma vida plena, mesmo num ambiente mais terrível que poderia existir. Agora, isso você não consegue se nós tiramos Deus da conversa, mas isso também não é possível pela religião. Um dos filmes que foi um clássico no cinema, chamado Carruagens de Fogo, conta a história de um jovem cristão, que ele era um atleta, Eric Liddell é o nome dele, e ele era um dos melhores atletas na corrida de 200 metros, e ele corria muito bem, e ele dizia, toda vez que eu corro, eu sinto como se com todas as fibras do meu ser eu estivesse adorando a Deus. E aquele cristão, aquele rapaz, o Eric Liddell, ele tinha um princípio de vida. Ele dizia que ele não corria nos domingos, porque o domingo é o dia que ele ia separar para adorar a Deus. E então houve uma Olimpíada, e ele foi para a Olimpíada, e naquela Olimpíada havia ele e havia também um judeu. E aquele judeu, ele dizia, eu preciso correr o melhor que eu puder, porque eu preciso fazer a minha vida valer a pena. E aquele outro rapaz, o Eric Liddell, dizia, eu corro o máximo que eu posso, porque quando eu corro, eu me sinto vivo, eu sinto que eu estou adorando a Deus. Então veio o dia das competições, e quando chegou os calendários, Eric Liddell soube que ele tinha que correr num domingo. E ele disse, eu não vou correr no domingo. E ele bateu o pé, e a federação do seu país, da Escócia,
Todos estavam muito preocupados, porque ele era um corredor de 200 metros, era o melhor que eles tinham, e ele estava dizendo que não ia correr naquele domingo, naquele dia. Então, quando ele começou a orar, e aí apareceu uma oportunidade que ele poderia correr no sábado ao invés de correr no domingo, porém, ele ia correr uma corrida diferente, a corrida de 400 metros, que ele nunca tinha treinado, ele nunca tinha se preparado para aquela corrida. Os nossos atletas aqui, sabe o que é difícil correr uma corrida? Imagina você correr uma corrida totalmente diferente daquela que você se preparou, que você está treinado para aquilo. Mas ele aceitou o desafio e ele foi lá e correu, e ele ganhou a corrida. E daí que surgiu a história do filme Carruagens de Fogo, que ganhou vários Oscars sobre a história de Eric Liddell. Mas depois que ele terminou de correr, Eric Liddell foi como um missionário para a China. E quando ele foi como missionário para lá, ele estava trabalhando lá, ele foi preso, e ele ficou muitos anos na prisão. Passado algum tempo, um outro missionário estava lá na China também trabalhando, e ele também foi preso. E quando ele foi preso, ele chegou nas prisões, ele começou a observar o estado daquelas prisões, e começou a conversar com as pessoas. E aquelas pessoas falaram: olha, as prisões aqui, eles eram coisas terríveis, porque primeiro o ambiente já é péssimo, mas segunda coisa, porque as pessoas que estavam aqui, todas elas estavam depressivas, morrendo, se entregando à morte, sua vida acabando, porque elas não viam mais propósito nenhum de viver, deprimidas. E ele perguntou: mas e os cristãos? Os cristãos eram piores ainda. Eles viviam dizendo: olha, o que adiantou servir a Deus, eu vim parar aqui. Então, quando nós olhamos a vida desses cristãos, a gente percebeu que não valia a pena sequer crer em Deus, porque eles estavam mais deprimidos até do que os que não criam em Deus. E esse rapaz falou: mas não tinha nenhuma diferença. Ele falou: não, tinha um homem. Esse homem, ele mudou tudo quando ele chegou. Quando ele chegou, ele tinha uma alegria, e não importa o que acontecia, ele falava de uma esperança que ele tinha, que a gente jamais tinha ouvido falar, nem nos religiosos, nem naqueles que não tinham religião. Esse homem era esse jovem chamado Eric Liddell. O que levou Eric a passar por desafios quando era um jovem atleta ou quando era um missionário mais velho? Foi a crença de que a vida dele foi criado para a glória de Deus e de que ele fazia parte, pertencia ao reino de Deus. Jesus Cristo então está mostrando para Nicodemos de que o fato dele ter nascido numa família religiosa e o fato dele pertencer a uma sociedade que guardava todas aquelas leis morais não era o suficiente para que ele pudesse experimentar a realidade do reino dos céus. Ele precisava nascer de novo.